Bom dia a todas e todos presentes conosco em mais um evento do Câncer CBC na São Paulo Arbitration Week. Peço desculpas pela minha voz falha, primeiramente, é o resultado de um frio não muito usual para outubro em São Paulo e uma semana bem agitada para todos do Câncer CBC e da comunidade arbitral em geral aqui no Brasil. Meu nome é Ana Flávia Furtado, sou assessora de desenvolvimento institucional do Câncer CBC. Hoje eu fiquei encarregada de abrir esse tradicional evento do Câncer CBC na São Paulo Arbitration Week, organizado em parceria com os professores Cristiano Zanetti, Catarina Monteiro Pires e Mariana Conte Craveiro. Temos também a honra de receber os doutores Paulo Mota Pinto e Vanderlei Fernandes. Para nós é motivo de muito orgulho receber mais uma edição do M&A Arbitration, tema caríssimo ao Câncer CBC. Hoje, nossa secretaria administra mais de 300 casos, sendo que 99 novas arbitragens foram iniciadas apenas em 2021. Deste universo de procedimentos arbitrais, aproximadamente 1/3 representam disputas envolvendo matérias societárias. Então, de fato, os debates que teremos hoje não poderiam ser mais oportunos. Já que estamos chegando também ao fim dessa maratona de eventos que é a São Paulo Arbitration Week, aproveito para compartilhar com vocês alguns resultados dessa semana. Este ano, a São Paulo Arbitration Week contou com 25 eventos online, organizados por 28 instituições dedicadas aos métodos adequados de resolução de disputas. O Câncer CBC organizou 3 eventos. Primeiramente, o nosso Congresso Câncer CBC de Arbitragem, que contou com 1.600 inscritos do mundo inteiro em uma plataforma de transmissão inovadora. O evento, inclusive, foi gravado e está disponível no site do Congresso do Câncer CBC para que todos possam assistir também. Também ontem organizamos as Jornadas Luso-Brasileiras e hoje organizamos o M&A Arbitration. Com a inscrição social dos eventos no site da Expo, arrecadamos mais de R$9 mil para 8 instituições de caridade. E nesses termos de responsabilidade social, este evento, o M&A Arbitration, não poderia ser diferente. Como é a praxe do Câncer CBC, indicamos em nossos webinars uma instituição de caridade, no intuito de incentivar contribuições. Os nossos palestrantes, neste webinar, carinhosamente indicaram o CEFRAS, Serviço Franciscano de Solidariedade, organização humanitária que luta todos os dias no combate à fome, violações de direitos humanos, inserção econômica e social das populações extremamente vulneráveis. Os dados de doação podem ser encontrados no QR Code, que está sendo compartilhado na tela nesse momento, e também serão incluídos no nosso chat. Acredito que já tenha, então, me estendido suficientemente. E passo a palavra à doutora Mariana Conte Craveiro, que fará as apresentações dos moderadores do evento e dos palestrantes. E desejo a todos um bom evento. Doutora Mariana, com você. Bom dia, muito obrigada, Ana Flávia. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação enorme podermos iniciar mais essa edição do M&A Arbitration. É um evento que conta sempre com o apoio do CCBC e também de toda a comunidade arbitral. Nós buscamos trazer sempre questões pungentes nas arbitragens que envolvam M&A. E essa edição hoje não é diferente, um tema bastante frequente, realmente uma satisfação realmente enorme poder encerrar a São Paulo Arbitration Week, que mais uma vez foi muito exitosa, com essa nossa contribuição. E hoje, com uma alegria ainda maior, contamos com a participação do professor Vanderlei Fernandes e do professor Paulo Mota Pinto, que gentilmente atenderam ao nosso convite e dispensam apresentações. Como o nosso intuito é realmente extrair o máximo possível dos seus ensinamentos, eu, então, passo rapidamente a palavra ao professor Vanderlei para que inicie a sua exposição, depois o professor Mota Pinto, e aí nós poderemos fazer questionamentos, e eu convido a audiência a contribuir com o debate, enviando pelo chat as suas questões, porque é uma oportunidade realmente única e rara. Meu abraço a todos e todas. Professor Vanderlei, por favor.
Bom, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer esse convite feito pelo professor Cristiano Zanetti, a quem eu muito admiro, meu querido amigo, de quem tenho saudade de poder dar um abraço presencial, mas, de qualquer forma, fico muito feliz de vê-lo aqui, bem, saudável e junto com a família. Também agradeço e fico muito feliz aqui de reencontrar a doutora Mariana, professora Catarina, que gentilmente também, há algum tempo atrás, aceitou um convite para participar de uma aula conosco na Fundação Getúlio Vargas. Né? Agradeço, enfim, a CCBC pela honra do convite e me sinto profundamente feliz e honrado em participar deste evento, juntamente com o professor Paulo Mota Pinto, a quem eu muito admiro, né? Tenho profunda admiração pelo seu trabalho, sua obra sobre interesse negativo e positivo, sem dúvida, é uma obra de referência aqui no Brasil, em matéria de direito contratuário das obrigações. Então, é realmente uma honra e, ao mesmo tempo, me sinto muito feliz por tratar de um tema que, enfim, o Cristiano sabe muito bem e todos que me conhecem sabem, é um tema que muito me agrada, foi objeto da minha tese de doutorado, que é a cláusula de limitação de responsabilidade. Né? Enfim, o meu trabalho não era dedicado diretamente a M&A, né? A operações de M&A, mas, enfim, é um tema que certamente tem aparecido em arbitragens, não apenas em arbitragens societárias, mas também, muito frequentemente, em arbitragem de construção. Né? Foi mencionado aqui um percentual grande de arbitragens societárias, mas também de conhecimento que 25% das arbitragens diz respeito a projetos complexos de infraestrutura ou de construção, em que esse tema também é extremamente recorrente. Portanto, é uma cláusula muito relevante que merece, de fato, o cuidado na análise nos processos arbitrais. Eu me lembro que, enfim, uma outra Câmara, no ano passado, desenvolveu, aliás, uma competição de arbitragem, né, em que o tema era sandbagging e limitação de responsabilidade em M&A também. Né? Eu tive a felicidade de participar de um debate com o professor Petef, da Universidade Federal de Santa Catarina, também sobre esse tema. Então, enfim, apenas para evidenciar a relevância que esse tema tem. E, enfim, a questão acadêmica da cláusula de limitação de responsabilidade, ela, enfim, me parece já bastante superada quanto à sua validade no Brasil, de maneira que eu prefiro não me estender muito em aspectos acadêmicos sobre a sua validade, formas, enfim, e tentar, na medida do possível, já me aproximar rapidamente dos temas que dizem mais respeito às questões de M&A e de arbitragem. Mas é preciso, de qualquer forma, lembrar, né, e por vezes em algumas arbitragens ainda se discute a validade dessa cláusula no ordenamento jurídico brasileiro, se essa cláusula é admissível ou não. Então, só para rapidamente espancar esse tema, é evidente que ela vale no Brasil. Né? O professor Antônio Junqueira de Azevedo, num artigo extremamente interessante, tratando de uma cláusula bastante complexa de cross-waiver liability, ou né, exoneração cruzada de responsabilidade, ele ao analisar essa cláusula, ele diz o seguinte: se no passado se justificava a validade da cláusula no Brasil pela autonomia da vontade, né, José Guiar Dias, na década de 40, escreveu um clássico, que é a cláusula não indenizar, em que ele fundamentava a validade da cláusula na autonomia privada. Né? Como a Garcia Amigo na Espanha e outros autores no exterior, no momento em que alguns códigos não continham dispositivos específicos sobre essa cláusula, né, fundamentavam exatamente sobre o mesmo, também sobre a autonomia da vontade. Mas o professor Junqueira, escrevendo nesse parecer, que foi publicado no Estudos de Pareceres de Direito Privado, ele
Bom, se havia alguma discussão, essa discussão deixa de existir com o artigo 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que são nulas as cláusulas que limitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo, mas, na parte final desse artigo, diz, são admitidas as cláusulas de limitação nas relações de consumo com pessoa jurídica. E aí, então, o professor Junqueira diz, bom, se numa relação de consumo é admissível a limitação de responsabilidade, não faria sentido que nas relações relações paritárias, sujeitas ao Código Civil, e em especial as relações empresariais, que não fosse admitida a validade dessa cláusula. Então, me parece que essa questão hoje está superada, né? A relevância também econômica dessa cláusula como instrumento importante de alocação de riscos, né? Enfim, na minha experiência profissional, não apenas na área societária, mas também na área de construção, por exemplo, é muito frequente, né, empresas que, por vezes, se recusam a contratar, não existindo uma cláusula de limitação, né, para que haja uma certa distribuição e alocação eficiente de riscos. Né? Enfim, superada essa questão, se admite ou não no ordenamento jurídico brasileiro a cláusula, nós temos, no entanto, né, e a doutrina, tanto no Brasil quanto no exterior, eu sou particularmente admirador da obra, né, de Antônio Pinto Monteiro, que escreveu exatamente sobre esse tema, uma grande obra, certamente foi a obra mais citada na minha tese de doutorado, né? E tanto no Brasil quanto no exterior, se apresentam algumas exceções à validade dessa cláusula, que basicamente diz respeito a 4 hipóteses. Né? Primeiro, não se admitindo a cláusula em caso de danos decorrentes de culpa grave e dolo, né? Danos que levem à morte ou lesão à pessoa humana, violação da ordem pública. E alguns autores ainda insistem em dizer que a cláusula não pode ser admitida quanto à quebra da obrigação principal. Né? Isso tem aparecido, o próprio professor Junqueira, nesse mesmo capítulo do livro que eu mencionei, faz referência a isso. O José Guiar Dias, lá na década de 40, curiosamente, não foi no livro Cláusula de Não Indenizar, mas foi numa outra obra tão importante quanto, que era da responsabilidade civil, enumera essas 4 hipóteses. Né? E o que se vê é que isso se reproduz. Né? Essa discussão tem aparecido em arbitragens, em que, de maneira geral, grande parte da discussão, especialmente para a parte que pretende afastar a cláusula, a incidência da cláusula, né? É a alegação que teria havido culpa grave ou dolo. Né? E, nos casos, especialmente de M&A, né, essa questão do dolo ela está muito relacionada à questão informacional. Né? E aí entramos na fase de due diligence, houve disclosure ou não houve disclosure, o comprador tinha conhecimento ou não tinha conhecimento, a informação poderia ter sido obtida de maneira independente ou haveria um dever do vendedor de informar a fim de que o comprador pudesse fazer o devido valuation. Então, vejam o quanto essas questões elas acabam tendo uma relevância extremamente importante, seja no momento da negociação do M&A, seja no momento de discussão dentro de um ambiente de contencioso arbitral. Essas cláusulas, de qualquer maneira, e quando nós falamos de limitação da responsabilidade ou exoneração, o professor Otávio Rodrigues Júnior, quando eu ainda estava escrevendo o livro, ele tinha me sugerido que, em dado momento do trabalho, eu mencionava cláusulas de agravamento da responsabilidade e cláusulas de atenuação da responsabilidade. Eu tenho a impressão que a professora Ana Prata, no livro dela, faz exatamente essa classificação. Né? Ou seja, e o professor Otávio Rodrigues Júnior, da Universidade de São Paulo, ele sugeria, então, talvez nós tivéssemos uma grande categoria de cláusulas que tratam da responsabilidade, a
contratualização da responsabilidade, em que, em alguns casos, nós temos um agravamento do risco ou da responsabilidade e, em algumas hipóteses, nós temos uma atenuação. Né? Um exemplo, sem entrar muito, até porque não é o objeto aqui, de agravamento do risco ou da responsabilidade. Né? A responsabilidade por caso fortuito ou força maior. Né? O Código Civil Brasileiro, o artigo 393, quando fala do caso fortuito ou força maior, ele diz, né, que libera, o caso fortuito ou força maior tem um efeito liberador para o devedor. Ele é um excludente da sua responsabilidade pelo não cumprimento da prestação. Mas, ao final do artigo 393, salvo-se de outra forma não dispuser o contrato. Ou seja, o devedor, o contratado, pode assumir este risco e esta responsabilidade, ainda que a inexecução, o não adimplemento, não decorra da sua responsabilidade, não lhe seja imputável, né, mas decorra de caso fortuito ou força maior. Este é um assunto, enfim, que poderia também ser objeto de grande discussão, especialmente com a pandemia, né, foram inúmeros os debates, eu acredito que o professor Cristiano deva ter participado, foram vários debates que ocorreram aqui no Brasil a respeito do assunto, né? Eu, particularmente, no ano passado, tive a experiência exatamente num processo de M&A, né? Nós tínhamos feito uma proposta em dezembro de 2019, em que o dólar era 3,97, né? E conduzimos um M&A durante todo o ano do ano 2000, em plena pandemia, uma experiência fantástica de um M&A totalmente virtual, nenhuma reunião presencial, né? E com um impacto brutal quando o dólar de 3,97 passa a 5,60. Enfim, mas são questões paralelas que eu apenas gostaria de levantar, como são questões que precisam ser avaliadas, né? A questão aqui do caso fortuito ou força maior, que nos leva à cláusula de um material adverse effect, que poderá ocorrer, e qual o impacto disso e qual a responsabilidade do vendedor ou do comprador diante de alteração de circunstâncias ao longo do contrato. Ou seja, são cláusulas que procuram distribuir ou contratualizar a responsabilidade. E aí nós poderíamos, dentro dessa categoria de cláusulas de responsabilidade, cláusulas que atenuam ou que agravam, nós poderíamos dizer que a cláusula de limitação, em relação ao devedor, é uma cláusula que atenua a responsabilidade dentro dessa perspectiva. Além de outras cláusulas que contratualizam essa responsabilidade, como também a cláusula penal, né, uma espécie de parente próximo aqui da cláusula de limitação. Em relação às operações de M&A, é muito interessante observar no Brasil a sua evolução, né, essa questão de como distribuir a responsabilidade e os riscos. Enfim, eu iniciei a minha carreira há mais de 35 anos e eu me lembro que não existia SPA, né? SPA apareceu muito depois. Antes era aquilo que é contrato de compra e venda de cotas, contrato de compra e venda de ações, né? Os contratos eram muito mais simples, não tinha disclosure schedule, né? Reps and warrants, etc. Eu me lembro que a primeira operação de M&A, e eu era o assistente de um professor, de um advogado que eu admiro muito, hoje já, enfim, Arthur Faveré, e ele escrevia com uma clareza, com brilho, enfim, né, cláusulas objetivas, claras, curtas, nada como as cláusulas gigantescas que nós temos hoje, em que embute uma exceção dentro da exceção e fazendo 10 referências cruzadas a cláusulas dentro de uma mesma cláusula, ou seja, enfim, os contratos, os SPAs que a gente hoje conhece. Né? Mas eu me lembro que a distribuição aqui do risco era muito simples, né? O vendedor responderá por todos os atos ou todos os prejuízos ou todas as indenizações decorrentes de eventos ocorridos antes da transferência, tão simples quanto isso, né? Assumindo o comprador todos os riscos posteriores, né? Ou seja, uma cláusula simples, claríssima, né? Entretanto, isso era a década de 80, nós ainda vivíamos num ambiente econômico até muito fechado, né? Veio, então, a década de 90. E com a década de 90, com a abertura do mercado, né, nós tivemos a grande privatização, né, o governo brasileiro, precisando de dinheiro, né, fez a privatização da Telebrás,
E, com isso, nós recebemos inúmeros investidores estrangeiros. E aí, então, em 1999, pela primeira vez, eu travei contato com o SPA. Né? Com o Share Purchase Agreement, foi uma operação da venda de uma operadora de telecomunicações por fibras óticas, era a tecnologia do momento, né? Tanto que houve um excesso de fibra ótica no mundo todo, né? Mas, enfim, era uma operação em que nós vendemos essa empresa para a AT&T. E aí, então, vem o modelo, né, americano de compra de empresas. Né? E aí, então, eu me lembro que, na ocasião, eu fiquei bastante intrigado, né, com um mecanismo um tanto curioso. Eu faço uma série de afirmações, depois eu nego as afirmações que eu faço, para dizer que tudo aquilo que você sabe, você assume, né? Muito diferente daquela regrinha tão simples, de que o vendedor responde por tudo que aconteceu antes e o comprador por aquilo que ocorreu depois. Né? Não, é aquilo, o conhecimento, o disclosure schedule, pela primeira vez eu ouvi isso, né? E que me deu trabalho, muito trabalho para organizar o tal do disclosure schedule. Por quê? Porque nós tínhamos que dar conhecimento ao comprador de absolutamente tudo. Né? Havia até no passado, dentro daquele outro modelo, não, deixa eu ocultar aqui, talvez o comprador não precise saber, né? E de repente vem uma outra lógica, não, eu tenho que dizer, porque se eu disser, o outro assume o risco. Né? E eu somente assumirei aquilo que não for dado conhecimento. Ou seja, um outro modelo. Né? E aí nós entramos para esse modelo alinhado a uma estrutura internacional que nos é trazida exatamente com a abertura da economia. Né? E aí, a partir da década de 90, nós tivemos inúmeras operações de M&A com o ingresso de muitos investidores estrangeiros, não apenas na área de telecomunicações, né? Na área de energia, eu tenho atuado bastante na área de energia, muitas operações de M&A da área de energia, por conta exatamente dessa abertura do mercado. E aí, nós chegamos, então, daquela condição em que o vendedor responderia integralmente por tudo que ocorre antes e o comprador assume os riscos posteriores, nós passamos a examinar cláusulas bastante específicas, alocando esse risco a partir de um processo de due diligence, de conhecimento pelo qual o comprador passa a precificar o risco, passa a definir contingências, e aí, então, as partes passam a discutir, bom, isso demanda redução do preço, isso demanda retenção de pagamento, isso demanda criação de uma conta vinculada, de uma escrow account, ou isso demanda uma indenização. Né? São as cláusulas básicas para a distribuição desse risco. Né? E isso a partir de uma análise, muitas vezes, feita pelos advogados, probabilística. Né? Eu tenho, num dado caso de M&A, existiam 2.300 ações judiciais que totalizavam mais de 4 bilhões. Muito bem, como precificar esse risco? Né? E como alocar esse risco? Quem responde por isso? E, a partir daí, nessa distribuição, porque, afinal de contas, também simplesmente atribuir todo esse risco ao vendedor não faz muito sentido quando um comprador ingressa no mercado em que aquele tipo de litígio é parte do negócio. Né? É parte do negócio. Né? E, muitas vezes, se atribuirmos totalmente o risco ao vendedor, não haverá negócio. Não haverá negócio. Neste caso, particularmente, esse estoque de ações era maior que o preço que estava sendo discutido. Então, certamente, não haveria qualquer possibilidade de transação. E aí, então, nós chegamos a uma série de modelos para definir a responsabilidade. E aqui, até tomando novamente a referência a alguns autores, quando tratam da responsabilidade, muitos deles, assim como eu também fiz na tese de doutorado,
chegar à questão específica daquela cláusula que define um cap, um limite ao valor da indenização, alguns autores observam que a responsabilidade ela pode ser afetada por diversas maneiras, não apenas limitando o valor da indenização. Não é? Ou seja, eu terei uma exposição a um risco de indenizar até determinado valor. Mas alguns autores mencionam também, isso tem se tornado extremamente importante em operações de M&A, que é uma exposição temporal ao risco. Né? E tem sido muito frequente nas operações de M&A que as partes definam, né? O comprador somente poderá pleitear qualquer indenização, seja para matérias específicas, definindo tempos diferentes para diferentes matérias, né? Para que, dentro daquele período, o comprador possa, então, em relação a eventos ocorridos dentro daquele período, ele possa pleitear a indenização. Né? Ou seja, nós temos uma questão aqui de limitação temporal de exposição ao risco. E no direito brasileiro, isso leva, em muitos casos, a uma discussão, mas é possível no direito brasileiro nós estipularmos prazos quando nós temos o Código Civil definindo prazos de decadência e prazos de prescrição? Né? E nós temos dispositivos no Código Civil brasileiro, né? Como, por exemplo, a proibição, né? É a proibição da alteração do prazo prescricional, artigo 92. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Né? E aí nós entramos, bom, mas quando nós definimos esse período, esse prazo é prescricional ou esse prazo é decadencial? Né? Me parece que o prazo nesta hipótese seria decadencial, né? Ou seja, são eventos que ocorrem dentro daquele prazo, mas, eventualmente, né, dependendo de como se estabeleça essa definição de prazos, eu poderia ter a seguinte hipótese, né? Somente poderão ser reclamados os danos que decorram de eventos ocorridos dentro de um certo prazo. Muito bem, tenho aqui um prazo, porém, o prazo para pleitear a indenização poderá, então, ser o prazo prescricional próprio daquele tipo de dano, que, nesta hipótese, sendo contratual, eu teria 10 anos para poder reclamar os danos que decorrem de eventos ocorridos dentro daquele prazo previamente estipulado pelas partes. Né? E aí a pergunta, é possível no direito brasileiro a definição convencional do prazo de decadência? E a resposta é sim, o Código Civil é bastante claro. Artigo 211, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita poderá alegá-la em qualquer grau de jurisdição. Né? Então, vejam, também é admissível no Brasil essa limitação ou restrição da exposição ao risco do ponto de vista de limitação temporal, o que sempre traz bastante discussão, tanto na negociação do contrato, especialmente quando nós tratamos com investidores estrangeiros, até para explicar a diferença entre prescrição e decadência, enfim, a combinação é algo que pode ser muito complexo, e muito complexo também quando isso vai a um painel arbitral em que essas questões são trazidas à discussão, né? Ou seja, não apenas se é possível pleitear a indenização, mas se já decorreu o prazo decadencial, ou se o prazo era um prazo de prescrição, enfim, são questões importantes e relevantes. Né? Então, temos aqui aquilo que alguns autores chamam, bom, é uma espécie de limitação da responsabilidade por restrição temporal de exposição ao risco. Né? Quanto às cláusulas de limitação, especificamente de responsabilidade, né, eu me lembro que, enfim, como eu disse, lá atrás existia aquela cláusula geral, depois esse modelo de SPA, mas naquela operação de 1999, nós não tínhamos essa ideia de um cap, de limite de responsabilidade. Isso eu verifiquei em operações posteriores, já mais recentes, em que, de fato,
as partes, especialmente o vendedor, pretende a inclusão de limites ao valor da indenização, né? E aqui é muito importante, nós estamos falando de limitação do valor da indenização, não se trata de afastamento da responsabilidade. O professor Junqueira, quando eu estava escrevendo a tese, né, uma das discussões é como é que nós vamos dar o nome para essa tese, a cláusula de limitação e exoneração de responsabilidade, né? E ele era muito contrário, ele dizia, não existe isso, a responsabilidade não se afasta, né? Não se exonera, o que se limita ou se exonera é a responsabilidade. Né? O professor Antônio Pinto Monteiro, no livro dele, né, trata muito bem dessa questão, né? E a minha grande angústia era, como é que eu vou chamar esse livro? Né? E o professor Junqueira sugeria, não, chama como cláusula de não indenizar, tal como o Aguiar Dias há décadas atrás. Né? Aí eu cheguei numa hipótese, bom, então talvez eu pudesse chamar de limitação e exoneração do dever de indenizar, né? Aí resolvi esse problema, não é, professor Zanetti? O professor Junqueira ia ficar feliz e saímos daquele debate se o que se exonera ou limita é a responsabilidade. Bem, o fato é que não deu tempo. Uma dissertação de mestrado de um profissional do Rio de Janeiro, ele publicou a dissertação de mestrado que se chamava Limitação e Exoneração do Dever de Indenizar. E aí eu perdi a chance de dar esse título ao meu trabalho e resolvi assumir o risco pela linguagem ou pela terminologia que tanto é adotada em Portugal, na Itália, enfim, é tradicional em se falar limitação de responsabilidade ou desoneração da responsabilidade. Mas, enfim, a cláusula típica, portanto, diz respeito a um cap. Então, essa é uma primeira modalidade. E, de maneira geral, esse cap ele está muito associado ao risco da atividade, né? Mas, muitas vezes, nós temos questões dentro de uma operação de M&A que elas atingem tão profundamente o preço que elas acabam sendo excluídas da limitação. Elas são excluídas da limitação. Então, é muito frequente que se defina uma regra de limitação e uma razão, né, para que nós possamos definir. Imagine-se uma aquisição de uma empresa ainda em construção ou recentemente construída, em que ainda há responsabilidade do empreiteiro para a construção da usina de energia elétrica, ou seja lá qual for uma atividade econômica. Neste caso, o próprio vendedor não aceitará uma responsabilidade por danos, cost overrun, ou enfim, ou questões que resultem da construção, isso porque o próprio contrato de empreitada tem lá uma cláusula de limitação de responsabilidade. Então, é um mecanismo um pouco de back-to-back, né? Eu, como vendedor, não vou aceitar uma responsabilidade ilimitada por qualquer problemas que ocorram decorrentes da construção da minha usina perante o comprador. Por quê? Porque eu não tenho a garantia de ser indenizado pelo empreiteiro, né? Ou seja, é uma transferência aqui do risco dentro disso que dentro de uma cadeia nós chamamos de um back-to-back, né? Então, é natural que o vendedor, por várias razões, ou mesmo diante de processos judiciais em que ocorrem com frequência, num caso de energia, é muito frequente, depois da construção de uma hidrelétrica, ocorrerem inúmeras ações por razões fundiárias, inundação pelo reservatório, pescadores, enfim, milhares de ações. Então, aquilo é próprio da atividade. O comprador assume aquele risco. Então, o vendedor, de alguma forma, poderá assumir o risco, mas até um certo limite, né? Mas, muitas vezes, o preço é definido a partir, por exemplo, de um determinado benefício tributário, que é considerado dentro do valuation, pelo fluxo de caixa descontado, e aquilo é assegurado pelo vendedor, né? Ou seja, o preço deverá contemplar o benefício tributário, que depois não se aperfeiçoa. Neste caso, é muito provável que se exclua daquele limite, né, esta hipótese. Por quê? Porque isso afeta
diretamente o preço. Então, é muito frequente que, ao se atribuir cláusulas de limitação de responsabilidade, também se atribua quais são as hipóteses que não se sujeitam ao limite, né? E que muitas vezes são chamadas de fundamental breach, né? Ou hipóteses que decorram de misrepresentation, né? Quebra de representações feitas. Neste caso, me parece que a cláusula nem haveria necessidade de dizer isso, porque uma misrepresentation, né, neste caso, intencional, ela se caracterizaria como dolo por comissão, se a informação for falsa, ou por omissão, se for pela omissão de uma informação relevante. E, neste caso, em se tratando de dolo ou culpa grave, como nós vimos logo no início, é uma das exceções exatamente à validade. Hoje se discute muito, né, e tem sido em algumas, tanto em arbitragem quanto em negociação, especialmente por aquela lei da liberdade econômica, em que deve prevalecer a declaração das partes, etc., etc., né? Eu pessoalmente tenho, e já vi alguns autores, em alguns casos, afirmando, não, ainda que violando uma regra de ordem pública, deve prevalecer a vontade da parte. Enfim, não me parece que essa seja a solução adequada. Né? Eu acho que essa tentativa de dar segurança jurídica para manter o que está escrito, na verdade, nos traz mais insegurança jurídica ao violar aquilo que está claramente definido no Código Civil, né? A anulação do negócio jurídico, vício de consentimento, dolo, coação, culpa grave, enfim, me parece que essas questões acabam trazendo mais insegurança jurídica. Mas aí, só para então trazer cláusulas que têm sido muito frequentes, né? Eu já mencionei aqui o cap, né? Ou seja, o limite com as possibilidades de exclusões, né? Material breach ou fundamental breach, misrepresentations, hipóteses que ficam fora daquele limite. Ou hipóteses que, pela natureza negocial, que influenciam de tal forma o valuation, né, em que elas não estão associadas propriamente a uma indenização que poderia decorrer de um dano do exercício da atividade, mas da formação do próprio preço, como, por exemplo, eu considerar uma isenção de ICMS que depois não se verifica. Então, o comprador certamente pagou por aquilo, aquele benefício e agora quer de volta aquilo que ele pagou indevidamente. E, neste caso, não me parece que seria o caso de estar sujeito à limitação, e eu já vi algumas hipóteses em que se exclui do limite. Né? E aí nós temos outras figuras. De outro lado, nós temos hipóteses em que o vendedor, especialmente quando há um ambiente competitivo, né, naquele M&A, ou seja, vários potenciais compradores, em que o vendedor coloca a questão pura e simplesmente do que nós chamaríamos aqui no Brasil de porteira fechada, né, ainda como uma reminiscência dos nossos tempos rurais, né, vendo a fazenda de porteira fechada, e o comprador assume todo o risco, ou, para ser um pouco mais moderno, um locked box, né? Ou seja, você recebe a caixa fechada, com tudo que estiver dentro, assumindo todos os seus riscos. É uma maneira de se alocar a responsabilidade. Né? A questão é, a partir de determinadas questões, isso vale se houver dolo, culpa grave? Né? Enfim, são questões que me parece que o Código Civil está lá para dizer, olha, se houver dolo, né, dolo por omissão, etc., isso pode anular o negócio jurídico. Mas, enfim, outras figuras, né? A ideia de sandbagging, e aí pró-sandbagging, contra sandbagging, né? E, de novo, fica parecendo uma teoria dos jogos, né? Se eu tenho o direito de pedir indenização, ainda que eu saiba do risco, né? Ou eu não poderei pedir indenização quanto àquilo que eu tenha conhecimento do risco. Né? E que incentivos esse tipo de cláusula pró e contra sandbagging levam do ponto de vista de disclosure e de estímulo à cooperação?
E depois disso, como o tribunal vai interpretar essa questão diante do princípio da boa-fé no direito civil brasileiro, né? Eu sei que há alguma coisa, mas eu não digo que sei para que depois eu possa pleitear uma indenização, né? Eu sou o comprador. Ou eu, do lado do vendedor, eu sei que o comprador sabe, que eu sei que ele sabe, mas eu vou ficar quieto para que depois eu possa alegar que não há qualquer indenização, né? Ou seja, é pura teoria dos jogos. E, afinal de contas, adotado uma ou outra estratégia, que incentivo eu estou dando para que as partes colaborem no sentido de dar a informação adequada que leve ao preço adequado, né? Porque no final do dia estamos falando de preço. No M&A tudo é precificado, né? Outras hipóteses que eu já mencionei, a questão do limite temporal, né? Que eu não vou repetir, e algumas outras variações na questão da limitação de responsabilidade e no modo como é feito o pedido, né? E aí nós temos algumas figuras como o floor e o basket, né? Ou seja, floor, você não vai pedir um valor ínfimo, né? Nenhuma indenização será pedida até um valor de 50 mil. E outra coisa, não vamos ficar brigando, isso é muito, especialmente ocorre quando o vendedor permanece como sócio, ou seja, seremos sócios, não vamos ficar brigando aqui o tempo todo. Então, não haverá de indenização acima de 50, abaixo de 50 mil, né? Nós temos ali um floor. Ou nós temos um basket. Nós não vamos ficar discutindo a cada momento que aparece alguma coisa. Então, à medida que aparecer algum problema, você vai colocar dentro da cesta e quando atingir um valor de 5 milhões, você então poderá pleitear o valor da indenização, né? Ou seja, são figuras ou cláusulas contratuais que têm aparecido com frequência nas operações de M&A, né? Enfim, eu acredito, poderia continuar, eu acho até falando ainda mais, né? Sobre todas essas figuras, sobre cada uma dessas cláusulas, né? Mas apenas para concluir um pouquinho, né? Me parece que sempre a questão, e o que tem aparecido frequentemente nas arbitragens, diz respeito a houve culpa grave, houve dolo, a informação foi devidamente divulgada, não foi divulgada, eu sabia que o outro sabia, enfim, essa é uma constante, né? Ou seja, eu poderia ter precificado, se eu não precifiquei, eu tenho direito à indenização, e depois os modos em como isso é feito, e isso tem um impacto para nós nas arbitragens. Foi seguido o procedimento definido no SPA para que a indenização possa ser pleiteada? Em que momento deve ser feita a notificação para caracterizar, especialmente quando temos uma limitação temporal, né? Em que momento deve ser feita a notificação? Qual o procedimento, né? Para isso cabe, e aí questões importantes, recentemente numa arbitragem, pedido cautelar de bloqueio da escrow, né? As partes estão discutindo ali se deve ou não retirar o valor da indenização da escrow, e aí começa um debate, quem é responsável por aquela indenização, se deve manter a escrow suspensa, enfim, são repercussões de tudo isso que eu estou trazendo aqui e que é levado, questões que são levadas ao painel arbitral, né? Vai ao judiciário pedir uma liminar para que o banco não libere o valor da escrow enquanto não se resolva uma ação trabalhista ou uma ação de natureza civil, seja lá qual for, né? Ou seja, apenas para introduzir aqui a relevância extremamente prática de todas as questões que eu procurei levantar aqui, enfim,
da maneira mais sucinta possível e, na medida possível, vinculada à prática, não só daqueles que negociam, né? Eu gosto muito da teoria de contract design, né? Em que quando nós negociamos o contrato, nós temos que pensar como pensará o professor Paulo Mota Pinto, como presidente da arbitragem, que vai decidir se houver algum problema, né? Como interpretar esta cláusula, ou seja, escrever o contrato pensando não apenas como as partes deverão cumprir, mas como esta cláusula será interpretada no futuro por um painel arbitral. E com isso eu agradeço a atenção de todos, acredito não ter me estendido tanto e estarei, evidentemente, totalmente à disposição para qualquer pergunta, questão, enfim, que possa ser suscitada sobre o que eu trouxe para o debate. Muito obrigado. Obrigada, professor Vanderlei. Passamos direto, então, ao professor Paulo Mota Pinto, para depois termos algumas perguntas. Obrigado, boa tarde, ou bom dia no Brasil. Ainda queria começar por agradecer o convite e dizer que é para mim um gosto e uma honra participar na São Paulo Arbitration Week, é a primeira vez que o faço. É também uma forma de estreitar o relacionamento com a comunidade arbitral brasileira e faço com particular gosto por participar neste painel acompanhado pelos professores Cristiano Zanetti, Vanderlei Fernandes e pela minha colega Catarina Monteiro Pires. Quero agradecer o convite e também pela professora Mariana Conti Craveiro, quero agradecer o convite a todos passo diretamente ao meu tema. Não sem dizer antes que, evidentemente, as opiniões que eu vou expressar, aquilo que eu vou dizer, é da minha exclusiva responsabilidade e é também um tratamento em abstrato, isto é, não tem qualquer relação com qualquer caso concreto, embora, evidentemente, eu forme o meu pensamento e a minha reflexão com base também na experiência arbitral que tenho tido. Aliás, aqui há anos aconteceu uma coisa interessante no país europeu, onde estava a fazer pela primeira vez, de árbitro único, perguntei a dois professores catedráticos de Direito Civil conhecidos desse país, perante a mesma cláusula de limitação de responsabilidade, só a seguinte pergunta: a jurisprudência desse país consideraria esta cláusula válida? E as opiniões que eu obtive foram diametralmente diversas. Claro que era uma daquelas cláusulas que estava na fronteira do limite da, enfim, saber se havia ali dolo, culpa grave, mas, enfim, há hipóteses duvidosas, ou seja, apesar do tema estar bastante trabalhado, também na Europa, e em todas as ordens jurídicas, porque a realidade é muito rica e aparece com diversas hipóteses de limite, há na concretização dos critérios frequentemente dúvidas e limites também sobre a validade das cláusulas. Em primeiro lugar, cláusulas de responsabilidade, bem, seria um termo amplo, incluiria também o agravamento, como disse o professor Vanderlei, mas cláusulas limitativas de responsabilidade, no sentido amplo, limitativo, incluindo também a possibilidade de limitação total, de exclusão. É preciso, em primeiro lugar, apurar se estamos a falar num sentido rigoroso apenas de responsabilidade civil ou de responsabilidade num sentido amplo, porque há realmente um conjunto de cláusulas que não têm a ver diretamente, pelo menos, com o dever de indenizar, mas que têm o efeito indireto de afetar a responsabilidade do devedor em geral nos contratos e, em particular, evidentemente, o problema põe-se em particular quando se negociam objetos complexos de grande valor, como é o caso dos contratos de fusões e aquisições, em que realmente, em contratos de compra e venda de empresas ou participações sociais, em que realmente as partes põem todo o cuidado na negociação estratégica, na antecipação, na delimitação exata dos seus deveres, dos seus riscos contratuais. Estas cláusulas têm diversas funções. A principal função é uma função de planeamento e de segurança e de alocação de riscos e de custos. Já foi referida. Pode também ter uma função estratégica, de, no fundo, reservar a possibilidade de, por aquele preço, não cumprir ou negociar com um terceiro, ou até também de conhecer o empenho da outra parte no negócio. Há aqui um conjunto de funções que podem existir no relacionamento bilateral, mas a principal será normalmente a delimitação dos riscos e dos custos, de alocar entre as partes os riscos, limitando-os para a parte que assiste numa cláusula de limitação de responsabilidade. É muito comum, por exemplo, em contratos de construção, mas também em contratos de
compra e venda de empresas. Mas é preciso distinguir estas cláusulas de responsabilidade civil, limitativas de responsabilidade civil, de outras cláusulas próximas. Uma primeira, eu não quero dizer que algumas destas cláusulas não devam ser submetidas ao mesmo regime e que não estejam aqui em causa de vez em quando subespécies, mas realidades próximas ou variações são as seguintes. Eu vou referir algumas. Antes de tratar a seguir, falarei a seguir do regime das cláusulas limitativas de responsabilidade no direito português, que eu penso segue hoje, digamos, a orientação dominante na generalidade dos países, pelo menos europeus. Que, em primeiro lugar, há cláusulas que limitam o próprio objeto ou conteúdo contratual. Isto é, cláusulas que excluem ou limitam as obrigações de uma das partes. Podemos perguntar-nos se a cláusula de venda do objeto tal como está, tal e qual, como está, sem qualquer ajustamento do preço, sem qualquer, excluindo qualquer garantia, se não é uma cláusula limitativa do objeto ou conteúdo contratual. Aí o problema, esta cláusula não se refere diretamente à consequência de uma violação de uma obrigação contratual, mas antes à própria conformação do objeto contratual, que em princípio é livre em autonomia privada. Portanto, muitas vezes encontramos cláusulas deste tipo, agora fora também das fusões e aquisições, pensamos cláusulas que excluem obrigações de vigilância, cláusulas que excluem, e podem limitar-se apenas a restringir, a delimitar o objeto ou conteúdo contratual. Saber em que medida é que estas cláusulas podem frustrar o fim do contrato, podem até induzir em erro, por estarem escondidas ou serem surpresa, é um problema concreto de interpretação e de análise do seu regime. Mas, em princípio, as partes são livres de delimitar o objeto ou o conteúdo do contrato como querem. Em segundo lugar, pode haver cláusulas de limite máximo da responsabilidade civil, o tal CAP que foi referido. Em regra aqui, vale também, pelo menos o limite do dolo, que falarei a seguir, eventualmente também o da culpa grave, que equiparava ao dolo, aquelas cláusulas que fixam um limite máximo de responsabilidade. Depois temos cláusulas que se referem só a certos remédios, por exemplo, foi discutido no direito português, eu tenho defendido claramente a validade dessa cláusula, cláusulas que excluem a execução específica do contrato. Houve uma posição defendida no direito português que defendia que isso significava tornar a obrigação natural. Eu não acompanho esta qualificação, mas penso que ela é legítima e significará que o credor tem apenas o remédio indemnizatório. E pode haver também cláusulas limitativas dos fundamentos da responsabilidade. O caso típico de cláusulas que limitam a um certo grau de culpa, ou que limitam a uma certa violação fundamental do contrato, um material breach, ou até cláusulas que equiparam casos de força maior, ou que equiparam a casos de força maior certos eventos. São cláusulas que limitam os fundamentos de responsabilidade. Algumas delas poderão eventualmente ser equiparadas até a condições. A chamada cláusula de remédio único diz respeito aos meios de reação, aos remédios de uma das partes à perturbação contratual. Evidentemente, mantendo-se a obrigação contratual e limitando o remédio, estas cláusulas podem ter um significado semelhante ou de uma limitação ou até exclusão da responsabilidade e, portanto, estar sujeitas a um regime semelhante. Portanto, devem ser avaliadas à luz do regime geral, de que falarei a seguir, da limitação e exclusão da responsabilidade civil. Uma cláusula próxima, mas que em rigor não é uma cláusula de limite de responsabilidade, é a cláusula de inversão do ónus da prova. A cláusula que impõe a uma das partes provar certos fundamentos, provar o dolo, provar a culpa, e até, enfim, necessariamente parte excluir a prova do dolo, parte das regras gerais da distribuição do ónus da prova, determina a distribuição do ónus da prova, e há uma questão que se pode pôr, é de saber se as cláusulas limitativas ou de exclusão da responsabilidade também invertem o ónus da prova da verificação das condições que estão, digamos, fora do âmbito da exclusão ou limitação. O caso que se pode pôr mais claramente é o de saber a quem compete provar que
que houve culpa grave ou dolo quando as partes nada o disseram. Cláusulas também, já voltarei a isto mais à frente, cláusulas também sobre o prazo de garantia, ou sobre o prazo em que se devem, portanto, manifestar defeitos, limitam a responsabilidade temporalmente, ou até sobre os meios de reação. Pode pôr-se aqui, já foi referido, o problema de saber se estas cláusulas que dizem respeito à prescrição, se dizerem respeito à caducidade, o direito português é modificável convencionalmente, mas se estiver em causa a prescrição, poderá pôr-se um problema. Eu penso que as cláusulas que limitam o prazo de garantia não são cláusulas limitativas que alteram a prescrição. Dizem respeito, digamos, ao prazo substancial da garantia e, portanto, têm esse efeito de limitação temporal do risco e serão lícitas. Pode haver também cláusulas relativas ao procedimento, que imponham o recurso a uma mediação previamente, dispute board, obrigações de notificação. Essas apenas indiretamente limitam, porque obrigam a seguir um certo procedimento, ou até uma cláusula próxima, pode ter um efeito parecido à cláusula de ficção cap, é a cláusula que limita a garantia patrimonial. Limita, portanto, os bens que podem ser executados em caso de responsabilidade. E já foi aqui referido também uma hipótese semelhante, uma hipótese interessante, sei que tem sido discutida no Brasil, aquelas cláusulas que atestam ou que definem a relevância de certos conhecimentos do comprador. As cláusulas que consideram esse conhecimento ou dever de conhecer irrelevante, que facilitam o chamado sandbagging, ou as cláusulas que, pelo contrário, digamos, limitam o efeito da garantia, portanto, contrariando o sandbagging, ou estabelecendo que o efeito da garantia é independente do conhecimento do comprador, garantia entre aspas, mas está tudo garantia, é um anglicismo, é a expressão que normalmente é utilizada na declaração, resta saber se o efeito é mesmo uma garantia que depende de interpretação. Mas a cláusula que facilita o sandbagging estabelece que o efeito da garantia é independente do conhecimento do comprador e a cláusula que o impede, que ditará ao contrário, que limita, portanto, o efeito da garantia. Estas cláusulas não estão especificamente reguladas no direito português. Eu penso que se aplicará aqui o limite do dolo. O limite do dolo poderá extrair-se um princípio geral de que não pode excluir-se a responsabilidade em caso de dolo. O problema é saber se o comprador que faz o sandbagging e que se apercebe do conhecimento do vendedor incorre em dolo, porque ele sabe da falsidade e não alerta o vendedor. A minha tendência é para considerar que, fora do limite do dolo, ambas estas cláusulas são válidas. E, portanto, não violam necessariamente o princípio da boa-fé ou qualquer outra limitação, digamos, qualquer outra obrigação imperativa resultante da lei. Eu tenderia até a dizer que, se é formulada com certa amplitude uma garantia, uma declaração, e depois se procura contrariar essa declaração apenas por ter facultado no data room, due diligence, de determinados elementos, e, portanto, se procura com isso excluir a responsabilidade do vendedor, deve alertar especificamente para essa... O vendedor é que tem o dever, em princípio, de alertar para essa divergência, salvo porque justamente formulou uma garantia ou uma declaração com um âmbito geral. Portanto, eu penso que tenho mais dúvidas sobre as cláusulas anti-sandbagging do que as cláusulas que facilitam digamos, mesmo o próprio silêncio estratégico do comprador. Mas, enfim, eu penso que isto é matéria suscetível de conformação contratual, salvo, enfim, os casos em que se consiga provar que houve realmente dolo, em que, por exemplo, o comprador, desde o início, sabia que havia aquela divergência e mesmo assim provocou ou aceitou aquela declaração. Claro que este problema pode também muitas vezes ser resolvido através de cláusulas que delimitam qual é o conhecimento relevante ou de quem é que o conhecimento pode ser, quais são os sujeitos cujo conhecimento é relevante, ou quais são aqueles sujeitos cuja transmissão, estão obrigados a transmitir. Pode haver aqui, há uma margem para essas cláusulas que qualificam o conhecimento relevante e que são, portanto, podem prevenir este tipo de conflitos. Há aqui um conjunto de cláusulas, como referi, que
estão próximas, mas não são, digamos, a pura e dura limitação ou exclusão da obrigação de indemnizar. Sobre estas, eu gostava de dizer que a evolução no direito português, aparentemente, e até com argumentos semelhantes, foi semelhante à do direito brasileiro. No direito português, houve durante muito tempo uma dúvida e até uma posição dominante no sentido de excluir a validade das cláusulas de exclusão ou de limitação da responsabilidade. Isto com base numa norma do Código Civil que proíbe a renúncia antecipada aos direitos que são facultados pelo Código no caso de não cumprimento, e um pouco por se entender que também isso seria, no fundo, derrogar a garantia da ordem jurídica, e um pouco essa ideia. Enfim, é claro que existe na prática uma necessidade dessas cláusulas, porque as partes querem poder contratar com segurança, querem poder delimitar a partir da sua responsabilidade. Aquela função de alocação de riscos é importante, e em particular em negócios deste tipo complexos como de M&A. De todo modo, a doutrina tradicional e a jurisprudência, logo posterior ao Código Civil Português de 66, afirmava a nulidade das cláusulas. A lei civil portuguesa, o anteprojeto do professor Bacherra não ia tão longe, mas a lei civil portuguesa previa essa impossibilidade de renúncia. Essa era a posição tradicional, e foi mesmo tradicional já no âmbito do Código, deste Código, e adotada também pela jurisprudência. Segundo esta posição, a cláusula de exclusão ou limitativa de responsabilidade seria sempre nula. Bem, para a cláusula limitativa surgiram primeiro dúvidas, porque a limitação não é uma renúncia àqueles direitos. A posição inverteu-se a partir de meados dos anos 80, em grande medida por influência da obra do professor António Pinto Monteiro. Essa posição, a meu ver, é a posição preferível. Ou seja, o artigo do Código que proíbe a renúncia não é aplicável quando a cláusula de exclusão se circunscreve a casos de culpa leve. É a posição mais dominante, distingue consoante está em causa culpa leve ou culpa grave e dolo. É uma posição bastante mais amiga, digamos, da liberdade de contradição e das necessidades económicas. Também tem aqui algumas desvantagens ou alguns problemas na aplicação, porque a graduação da culpa traz um grande fator de incerteza. Aliás, uma das características do Código de 66, do Código Português, e até talvez poderíamos dizer uma certa evolução do direito civil, foi a de excluir a relevância, na medida do possível, das graduações da culpa, que muitas vezes são feitas, peço desculpa por dizer isto, mas a olho, ali é um pouco a ponderação do caso concreto, saber o que é o limite de ser grave ou ser leve, pode ser difícil, é mais fácil distinguir dolo e mera culpa, mesmo que grave, do que distinguir culpa grave e culpa leve. Enfim, há um juízo no caso concreto, enfim, e essas graduações que muitas vezes existiam, enfim, até com subespécies, com levície, por aí fora, houve uma tendência para contrariar isso. O Código Civil Português apenas permite a exclusão ou limitação da responsabilidade por atos de representantes legais ou auxiliares, desde que a exclusão não compreenda, diz-se, a responsabilidade por violação de deveres impostos por normas de ordem pública. Mas a posição dominante entende hoje que essa proibição geral de renúncia não se aplica no caso de cláusulas que se refiram apenas a culpa leve. No fundo, aqui o que se faz é apenas condicionar a responsabilidade a essa culpa qualificada, dolo ou culpa grave, restringir essa responsabilidade. Esta posição, que foi assumida nos anos 80, foi depois reforçada, como no Brasil, embora no Brasil tivesse sido pela lei do consumidor, pelo regime dos contratos de adesão, das cláusulas contratuais gerais, que apenas excluem ou limitam, como cláusulas abusivas, excluam ou limitam, apenas proíbem as cláusulas que excluam ou limitem a responsabilidade por não cumprimento em caso de dolo ou de culpa grave, o que abriu um evidente argumento de maioria de razão. Se mesmo em contratos de adesão só é proibida esta cláusula em caso de dolo ou de culpa grave, não há razão para nos contratos negociados, como é a generalidade dos contratos de fusões e aquisições, isso não ser também admitido. Portanto, um argumento, e eu penso que este argumento terá sido decisivo, hoje em dia a jurisprudência, a doutrina, não sei se de forma unânime, mas de forma
muito predominante, não é a posição de alguns autores que escreveram, por exemplo, a professora Ana Prata tinha também uma posição restritiva, mas a posição muito claramente dominante é no sentido de admitir as cláusulas limitativas ou de exclusão. Há posições, não quero aqui fazer uma contagem, mas há autores que mantêm uma posição proibitiva. Esta é também a posição que domina no panorama comparatístico. Portanto, se nós vemos em Espanha, em Itália, em França, na Alemanha, ou noutros textos internacionais da harmonização do direito dos contratos, é também, e na generalidade das ordens jurídicas mais próximas, penso que também no Brasil, é uma posição semelhante. Depois levanta-se um problema, que é o de saber se este regime se aplica também à responsabilidade do devedor por ato dos seus auxiliares. Isto é, normalmente o problema põe-se porque a lei tem um standard diferente, digamos assim, para a responsabilidade, para a possibilidade de exclusão de responsabilidade por atos dos auxiliares. O artigo 800 do Código Civil português, apenas nesse caso, permite a exclusão da responsabilidade. E há quem distinga, o professor Pinto Monteiro também sugeriu essa distinção, há quem distinga entre a responsabilidade por auxiliares dependentes e a responsabilidade por atos de auxiliares independentes. Segundo essa tese, os auxiliares dependentes devem ser tratados, são integrados na empresa, não são do devedor, deviam ser tratados como se fosse o devedor e, portanto, enfim, seria aplicável o mesmo critério que é aplicável para a exclusão da responsabilidade do devedor. Já para os auxiliares independentes, ele sugeriu que o devedor poderia excluir ou limitar a sua responsabilidade de forma mais ampla, apenas teria como limite de validade a ordem pública em termos mais amplos. É uma posição, eu devo dizer, eu já escrevi sobre isso, fui raras vezes divido das posições do Sr. Monteiro, mas devo dizer que esta me suscitou algumas dúvidas, porque suscita o problema de poder criar uma espécie de incentivo ou estímulo a recurso sistemático a auxiliares externos, autónomos ou independentes, para possibilitar excluir a responsabilidade destes. Portanto, a atitude de maior favor em relação à exclusão da responsabilidade por atos auxiliares, por atos de auxiliares, do que quando são atos do devedor, não me parece hoje já fazer grande sentido. E, aliás, o argumento que foi tirado do regime dos contratos de adesão também não depõe nesse sentido, porque não distingue entre a responsabilidade, a exclusão ou limitação da responsabilidade por atos próprios ou por atos de auxiliares. Em ambos os casos, o limite é só o dolo ou culpa grave. Portanto, eu tenderia a concluir que no direito português, como penso que é predominante também na maior parte dos países europeus, o limite de validade às cláusulas limitativas e de exclusão da responsabilidade, quer para atos próprios, quer para atos de auxiliares ou representantes do devedor, quer sejam auxiliares autónomos ou independentes, quer sejam dependentes, é o limite do dolo ou culpa grave. Podemos discutir se o limite da culpa grave se justifica, uma vez que há essa dificuldade de delimitação entre a culpa grave e a culpa leve. Enfim, isto tem alguma origem já naquele brocardo que a culpa grave deve ser equiparada ao dolo, e admito que não seja uma equiparação, digamos, imperativa em todas as ordens jurídicas, que haja ordens jurídicas que, por razões de segurança, admitem a possibilidade de conformação, mesmo excluindo ou limitando em casos de culpa grave. Portanto, apenas não sendo possível em caso de dolo. A ordem jurídica portuguesa claramente não admite em caso de dolo, aliás, mesmo quanto aos direitos do comprador de coisa defeituosa, admite a exclusão da responsabilidade do vendedor em caso de erro, mas não em caso de dolo. E é daqui que se extrai um argumento, a doutrina portuguesa extrai um argumento para uma posição que também tenho defendido, segundo a qual as partes podem antecipadamente renunciar à possibilidade de anulação por dolo. Também discutido na doutrina portuguesa se seria assim ou não. Há a possibilidade de anulação por erro, quer dizer, evidentemente, não por dolo. Houve posições que entendiam que não, porque esta própria limitação ou exclusão de anulabilidade por dolo antecipada poderia ela própria estar inquinada por erro, digamos assim. A professor Batista Machado era essa, dizia que isto era algo como tentar saltar sobre a própria sombra, digamos assim. Mas eu penso que esta disposição tem o sentido de limitar os riscos. É uma forma de alocação dos riscos. Isto é,
o risco de erro, neste caso, passa a ser assumido pelo comprador, pelo próprio errante. E, portanto, mas mesmo no Código Civil, onde se trata desta matéria, fica sempre salvaguardado, sempre excluído o limite do dolo. Outro problema que já referi é o problema de saber quem deve provar o dolo ou culpa grave em caso de exclusão ou limitação convencional da responsabilidade do devedor. A lei não trata disto. Em princípio, penso que se deve aceitar que as cláusulas que limitam ou suprimem a responsabilidade não têm também necessariamente como efeito a inversão do ónus da prova. São distintas das cláusulas de inversão do ónus da prova. Estas só têm eficácia no plano probatório, as outras têm eficácia no plano, digamos, substantivo. Mas enfim, pode discutir-se se, quando se exclui ou limita a responsabilidade, e portanto só há limite de responsabilidade em caso de dolo ou culpa grave, é ainda assim o devedor que é o devedor que tem de afastar, digamos assim, a acusação de dolo ou de culpa grave, como é, aliás, a regra na responsabilidade contratual, pelo menos nas ordens jurídicas onde essa regra está expressamente prevista, que se presume a culpa do devedor. Bem, nessas ordens jurídicas podemos questionar se a exclusão ou limitação da responsabilidade também afasta essa presunção. Eu, uma vez numa arbitragem em que não era árbitro, mas fui perito jurídico, fui depor, portanto, um conhecido árbitro, não quero estar aqui a dizer quem foi, mas defendi esta tese, realmente que, bem, continua a aplicar-se a presunção de culpa, ao que ele reagiu imediatamente dizendo uma presunção de dolo não pode ser. Não é uma presunção de dolo, não é uma presunção de dolo, é uma presunção de culpa, mas só é relevante o dolo ou culpa grave. Vejam que o devedor está, apesar de tudo, numa posição mais facilitada do que se não existisse cláusula limitativa ou de exclusão de responsabilidade, porque agora basta-lhe afastar a culpa leve. Isto é, em regra, como se presume a culpa do devedor na responsabilidade contratual, ele, para não ser responsável, tem de afastar a culpa, o dolo, a culpa grave e a culpa leve. Quando está excluída ou limitada a sua responsabilidade, ele apenas terá de afastar a sua culpa leve. Portanto, ainda assim fica numa posição mais facilitada. Mas é um problema que se pode suscitar. Há alguns autores alemães, talvez o manual mais conhecido sobre ónus da prova, de Rosenberg, defendem justamente essa distinção e entendem que a limitação à exclusão da responsabilidade não inverte o ónus da prova. Mas é uma questão que eu deixo aqui em aberto relativa ao regime destas cláusulas. E, fundamentalmente, era isto que eu tinha a dizer. Portanto, queria só felicitar a Câmara CCBC e a São Paulo Arbitration Week por ter promovido uma discussão sobre este tema. Isto é um tema com grande relevância prática, em particular neste tipo de contratos. Saber, conhecer antecipadamente os limites de validade das cláusulas é algo útil, mas muitas vezes há situações de fronteira, como eu comecei por dizer, e com isto também termino, em que a própria forma como está redigida a cláusula, por vezes o próprio limite não é claro, uma vez que se usam conceitos indeterminados como a ordem pública e há, digamos, situações de fronteira, não é, digamos, possível muitas vezes determinar antecipadamente, concretizar todos os limites de validade, de forma, e mesmo assim muitas vezes as partes arriscam e no fundo acabam por transferir o ónus depois de vir a apreciar o caso e a decidir a posteriori para a arbitragem. Mas essa também, no fundo, é a função dos tribunais arbitrais e dos árbitros. Muito obrigado. Fico ao dispor para o debate, claro. Professor Cristiano ou professora Catarina? Perfeitamente. Bom dia a todos, boa tarde aos nossos colegas portugueses. Para mim é uma rara alegria poder me associar a essa iniciativa do CCBC de promover uma vez mais na Semana da Arbitragem um evento para que nós possamos discutir sobre a compra e venda de participação societária. Alegria essa que nessa ocasião se revela necessariamente especial por ter a chance de
reencontrar o professor Vanderlei, com quem há tempos não tinha chance de conversar entre presentes, né? Usando o conceito legal, ainda que intermediados aqui pelos nossos aplicativos, e de poder voltar a aprender com o professor Paulo Mota Pinto, que vamos dizer assim, uma espécie de colega de biblioteca de qualquer jurista, mas ter a chance de ouvi-lo pessoalmente é sempre uma oportunidade a não se perder em nenhuma circunstância. E também, para mim, uma satisfação dividir a coordenação desse evento, como fizemos em outros anos, com a professora Mariana Conte Craveiro e com a professora Catarina Monteiro Pires, com quem sempre tiro as minhas dúvidas sobre o direito português e sobre outros direitos. Em geral, tenho sempre muita paciência com as minhas muitas perguntas. Eu gostaria de fazer uma intervenção breve para submeter aos nossos palestrantes algumas questões que foram apresentadas pela audiência, que vão me permitir resumir, e algumas dúvidas que eu também tenho a propósito desse tema. Eu precisaria por um comentário, que talvez fosse sem dizer, no sentido de que existe um grupo de cláusulas que é um pouco antipático, digamos assim, ao pensamento jurídico ao longo da história. A cláusula de exoneração de responsabilidade, a cláusula de limitação figuram nesse grupo. Talvez pudéssemos pensar em outras, como a cláusula de não concorrência, né? São cláusulas que suscitam reações já à partida, né? As pessoas, e talvez essa tenha sido a primeira resposta que se deu na doutrina nos países, a primeira reação, isso não pode. Né? E depois começa a se refletir com mais minúcia a respeito dos temas, e talvez não sejamos todos remetidos àquilo que, na minha percepção, nas grandes questões sobre a liberdade contratual. Eu lembro de juristas importantes terem dito que a história da liberdade contratual, na verdade, é a história das limitações da responsabilidade contratual. Dado que seja assim, eu gostaria de me concentrar um pouco na discussão sobre os limites dessas cláusulas. Acho que, certamente, o caso do Brasil, também parece ser o caso de Portugal, é assentado que, à partida, a cláusula de limitação de responsabilidade é uma cláusula que existe, vale e produz os seus efeitos. Né? O problema todo, o problema central, talvez, resida justamente em saber quais são essas exceções, em que hipóteses elas se aplicam e como elas se aplicam. Né? Sem muita surpresa, as perguntas da audiência vêm um pouco nesse sentido. Né? Tem uma pergunta do doutor Renato Viana, dirigida ao professor Vanderlei Fernandes, com uma situação que parece ser bastante concreta, mas, na verdade, ela se reproduz com alguma frequência. Então, eu creio que a pergunta seja pertinente, inclusive, para discutirmos um evento como esse. Né? É a situação em que a seguradora indeniza um segurado, paga-lhe tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes que sofreu por conta da cobertura acordada, e no momento em que a seguradora exerce o seu direito de regresso contra o causador de dano, esse causador lhe opõe uma cláusula de exclusão dos lucros cessantes que havia contratado com o segurado. Né? A pergunta que formula o doutor Renato é se essa oposição pode ser feita relativamente à seguradora. Né? Tem a ver com a extensão da eficácia da cláusula de exclusão de responsabilidade. Eu só, para ajudar na organização de todos, pretendo fazer todas as perguntas que estão aqui de uma vez só, inclusive as minhas próprias. Depois eu passaria a palavra à professora Catarina Monteiro Pires, para que também fizesse as suas observações e as suas perguntas. Na sequência, nós teríamos muito prazer em voltar a ouvir tanto o professor Vanderlei quanto o professor Mota Pinto. Né? A segunda pergunta que eu gostaria de compartilhar, eu não creio que eu possa fazê-las todas, estou um pouco premido pelo tempo, como sempre, né? Mas a segunda pergunta que eu gostaria, que vem da audiência, nomeadamente do Dr. Leonardo Birschall, mas essa pergunta é muito interessante, eu gostaria de dirigi-la tanto ao professor Vanderlei quanto ao professor Mota Pinto, né? E parte, talvez, de uma das observações muito precisas que fez o professor Mota Pinto a respeito dos vários tipos de cláusulas que têm semelhanças com a cláusula de limitação de responsabilidade, mas não lhe correspondem inteiramente. E aí, talvez, o problema passe a ser em que medida o regime é o mesmo
em que medida o regime é distinto, né? Nós aqui em direito vivemos fazer distinções, né? Como se diz em latim, é quase o mesmo, não é o mesmo. É muito parecido, pois é, mas não é igual. E às vezes essa diferença é justamente o que leva a uma solução ou a outra. E a pergunta que o doutor Leonardo nos dirige me pareceu muito apropriada, né? E diz respeito a um dos pontos discutidos, parece assente tanto no direito brasileiro quanto no direito português, que a cláusula de limitação de responsabilidade não prevalece em caso de dolo ou de culpa grave. E o doutor Leonardo nos pergunta se esse regime seria também aplicável à cláusula penal. Nós sabemos que não é uma cláusula de limitação de responsabilidade, mas, sem dúvida, guarda ali semelhança, e ele nos indaga se, nessa circunstância, nós estarmos diante de uma cláusula penal. Eu, para facilitar, talvez, a discussão, me permitiria supor que fosse uma cláusula penal de natureza indenizatória, né? Nessa hipótese, a culpa grave e dolo desempenhariam o mesmo papel ou haveria nuances a se considerar? Essa seria a segunda pergunta, dirigida tanto ao professor Vanderlei quanto ao professor Mota Pinto, né? De uma certa maneira, essa pergunta também é feita, eu estou lendo aqui conforme as coisas vão acontecendo, né? O doutor André Moreira Simões, perdoe-me, também parece-me formular a questão no mesmo sentido e pergunta até se isso teria relação com a ordem pública internacional. Isso é todo um outro tema, não sei se a gente conseguir resolver no dia de hoje, mas não deixa de estar relacionado, né? Uma outra pergunta aqui, doutor Rafael Xavier ainda, e isso é bastante interessante, né? Muito frequentemente afirma-se que o dolo e a culpa grave são equiparados, né? Eu tenho a impressão de ter compreendido da exposição do professor Mota Pinto é que nem sempre é assim, né? Na verdade, há hipótese que isso possa ser feito e outras que não. Eu, pessoalmente, também tenho a mesma visão, né? Agora, o doutor Rafael nos pergunta, e eu dirigiria essa pergunta tanto ao professor Vanderlei quanto também ao professor Mota Pinto, qual é o fundamento dessa equiparação, né? Já há lições antigas nesse sentido, mas ele gostaria de saber, em particular, se há dados normativos que ajudem a construir essa equiparação, ou se não houver tais dados normativos, qual seria a fonte que leva a essa afirmação. Eu, um pouco abusando da posição moderadora, queria perguntar as minhas dúvidas também. Não sei se extrapolo, né? Mas já que estou com a palavra, não vou perder a chance. E aí eu teria uma pergunta tanto para o professor Vanderlei, como uma pergunta para o professor Mota Pinto, antes de passar para a professora Catarina Monteiro Pires. O professor Vanderlei mencionou rapidamente um ponto que se me figura interessante, que é objeto de reflexão, né? E não parece haver orientação correspondente em Portugal. Se não é, foi o professor Junqueira que afirmou isso naquele artigo sobre cross-waiver liability. Eu já li várias vezes, mas eu não tenho inteira certeza sobre o que vou dizer agora, né? Mas certamente isso é um ponto que eu vejo construção nesse sentido com alguma frequência, ao se afirmar que não pode haver limitação de responsabilidade se tal limitação recai sobre a obrigação principal. Isso se defendia talvez com mais vigor em outros tempos, mas é uma orientação que eu vejo com frequência e acho até que professores importantes continuam a partilhar, né? É um ponto a respeito do qual eu tenho dúvida e gostaria de ouvir o professor Vanderlei a respeito, se concorda ou não, que a obrigação a limitação de responsabilidade, pode ser validamente pactuada para o caso da obrigação principal, ou se por alguma razão isso não seria possível. E o professor Mota Pinto, eu queria tomar liberdade também de fazer uma pergunta sobre um ponto que nós temos praticamente identidade de regime. E aí, de certa maneira, é uma pergunta um pouco egoísta, porque me interessa também como estudioso do direito brasileiro, não só para saber a posição portuguesa, né? O nosso artigo 187 do Código Civil, que cuida do abuso do direito, é um artigo muito semelhante ao artigo 334 do Código Civil português. Na verdade, o texto é quase o mesmo, com diferenças que eu tenho a impressão que não tem nenhuma relevância, né? Então, diria
a partir de que nós temos a mesma regra. Né? E eu pergunto se o abuso do direito poderia desempenhar algum papel na limitação do exercício das cláusulas de limitação de responsabilidade. Aí já não seria tanto um problema de validade, mas seria um problema no exercício concreto do direito à limitação, vou chamá-lo assim. Né? Claro, talvez isso comporte algum tipo de precisão, né? Porque aí nós teríamos um campo um pouco mais amplo, além da culpa grave e do dolo, para discutir a eficácia, já não a validade, dessas cláusulas. Né? Isso é algo que já vim a pensar, mas queria ouvir, quem sabe, mais do que eu, para ver se faz sentido o que estou a cogitar. Dito isso, espero não ter me estendido em demasiado, queria agradecer uma vez mais ao Campus CCBC por nos dar a oportunidade de discutir esses temas que penso sejam todos tão importantes para a nossa teoria, para a nossa prática, e passo a palavra à professora Catarina Monteiro Pires para que formule também as suas indagações. Professora Catarina. Muito obrigada, professor Cristiano Zanetti. Bem, eu começo por felicitar também o CAM-CCBC, embora separada por este Oceano Atlântico que se tornou gigante, entretanto, e felicito por dinamizar a discussão destas questões, que são questões de enorme relevância profissional, e de certa maneira o CAM-CCBC também desempenha uma função académica, porque deixa-nos a todos digamos, dar-nos este impulso para refletirmos e aprofundarmos prática e teoricamente questões que são tão importantes. Cumprimento os meus queridos colegas da organização, é sempre um gosto trabalhar com eles, e cumprimento também o professor Vanderlei Fernandes, porque eu tenho grande admiração e já tive o gosto, como o próprio professor disse, de dar uma aula na Estúdio Vargas, e cumprimento também o professor Paulo Mota Pinto, e muito embora sejamos da mesma escola e na nossa escola se diga que não se deve elogiar os mestres, eu devo dizer que a tese de doutoramento do professor Paulo Mota Pinto é uma tese que eu li 3 vezes, que está toda sublinhada, e acho que não falta a verdade se disser que foi a obra que ao ler mais aprendi direito civil até hoje. Naturalmente que isto tem a ver com a fase da vida em que nós estudamos, mas de facto deixo aqui estas palavras que não são insinceras. E dito isto, é uma enorme responsabilidade de fazer uma pergunta a este painel com o professor Vanderlei Fernandes e com o professor Paulo Mota Pinto. Ensinaram-me como advogada que nunca se faz uma pergunta quando não se sabe a resposta, e portanto eu vou fazer uma pergunta não como advogada, como uma espécie de uma árbitra que pergunta às partes, não fazendo a ideia de facto a qual é que é a resposta, e portanto até corro o risco da minha pergunta ser descabida, e é apenas uma. Se nós admitirmos que os contratos de compra e venda de ações, através do qual se transmitem as empresas, são contratos que têm sistemas autónomos de perturbações do cumprimento, se admitirmos que esses sistemas, por influência anglo-americana, são diferentes dos sistemas das perturbações dos direitos europeus continentais e dos direitos que neles se inspiram, se partirmos também do pressuposto que as declarações e garantias são, na verdade, asserções que apenas o que fazem é provocar uma constatação de uma correspondência ou de um desvio entre uma declaração e a realidade, e, portanto, o exercício a fazer na aplicação do direito é apenas verificar se corresponde à realidade ou se desviou da realidade aquilo que foi declarado. Portanto, é um problema de asserção e de desvio ou conformidade com a realidade, e, portanto, não há propriamente prestações de dar, nem prestações de fazer, se nós também admitirmos isto. E se nós admitirmos que os sistemas que muitas vezes se encontram nestes contratos de compra e venda de ações são sistemas que andam próximos de compensações patrimoniais, que poderão até ser reduções de preço e não indemnizações, será que faz sentido nós estarmos a aplicar a ideia de limitação de responsabilidade civil ou de exclusão de responsabilidade civil, ou será que nós já nem estamos neste domínio, estamos noutro domínio, num paradigma diferente, num paradigma paralelo, numa situação diferente, e que, portanto, não haveria que falar nem em indemnização, nem em cláusula penal, nem em dolo, nem em culpa grave, e, portanto, que o espaço de conformação e de liberdade poderia ser maior. Eu, como digo,
e disse-o com honestidade, eu coloquei uma pergunta para a qual não sei a resposta e, portanto, era só esta que queria deixar para a nossa reflexão e agradeço muito a vossa atenção. Obrigada. Quem gostaria de começar? Professor Vanderlei, professor Paulo Mota Pinto? Eu tenho uma pergunta sobre o processo. São várias perguntas extremamente interessantes. Professor Zanetti, devo seguir a ordem ou escolher alguns temas que julgar mais pertinentes das perguntas? Como pretende? Falando sobre o controle das minhas colegas, eu creio que não há necessidade de seguir a ordem, que tampouco que seja necessário responder a todas as perguntas, né? Nós temos, como sempre, o tempo limitado e queríamos ter a chance também de ouvir o professor Mota Pinto antes que esperasse o nosso horário. Talvez pudesse selecionar, Vanderlei, se me permite, a sugestão, os pontos que eu acho que são os mais interessantes e, como já disse aqui no chat, também as perguntas podem ser endereçadas por e-mail. Acho que isso resolve bem. Vamos aproveitar um pouco o nosso evento virtual, usar isso também em nossa vantagem. Então, eu sugeriria que falasse alguma coisa como uns 10 minutos, talvez, para nós termos a chance de o professor Mota Pinto falar, e quem sabe não sobra para nós fazermos mais algumas perguntas também. Ótimo. Eu vou, então, me concentrar em alguns temas, professor Zanetti, e vou começar pela última pergunta da professora Catarina, que essa pergunta talvez eu não sei se eu também tenha respostas, enfim, e que me parece uma questão realmente muito importante, né? O que eu tenho percebido, né, é que, ao estabelecer estas cláusulas, ao falar de indenização, muitas vezes as próprias partes definem aquilo que está muito associado, digamos, ao preço propriamente dito, aquilo que eu levei como premissa de um modelo financeiro para que eu defina o preço, e aí basicamente preço, e me parece que a professora tem razão de uma certa limitação que nós temos de continuar a tratar do tema como se fosse pura e simplesmente uma questão de indenização, né? E daí, muitas vezes, desses contratos, cláusulas distintas de ajuste de preços, quando determinadas premissas se desviam da premissa original da formação do preço, e hipóteses que, de fato, são de indenização por ações judiciais ou eventos que ocorreram e que podem ter alguma repercussão e que muitas vezes estão associadas ao risco natural de uma determinada atividade econômica. Agora, por outro lado, professora Catarina, embora eu tenha essa, digamos, abertura para aquilo, a autonomia das partes, elas podem categorizar esses riscos, eu tenho muito receio, especialmente quando as partes definem que a legislação aplicável brasileira e fugir muito dos conceitos, um pouco como o professor Zanetti mencionou, né? Nós civilistas tendemos, bom, eu tenho categorias, eu tenho aqui, né, quer dizer, uma misrepresentation, né? A professora mencionou a questão de garantias e tudo mais, mas uma misrepresentation, ela eventualmente vai se caracterizar naquela figura que nós já temos lá no Código Civil de dolo por omissão, e aí nós temos algumas regras, né, que me parece que muitas vezes elas são um porto seguro para o árbitro também, né, para que a gente não caia num risco de uma equidade, aquilo que eu acho que é o melhor naquele caso. Enfim, eu compartilho com a sua angústia, professora Catarina, desse transplante jurídico e como é que nós vamos lidar com isso, com as regras que nós temos aqui no Brasil, com o nosso ordenamento jurídico, ou em Portugal, enfim, e como lidar com isso, né? Mas a minha tendência tem sido, pelo menos, em havendo, né, disposições ou soluções que não sejam dadas pelo Código Civil ou pelo direito civil, em, de fato, fazer valer aquilo que está presente no ordenamento jurídico, reconhecendo que, enfim, às vezes temos alguns aspectos que são de difícil conciliação.
Outro ponto que me é muito caro foi suscitado pelo professor Zanetti, a questão da obrigação principal. Sendo muito direto, professor Zanetti, eu entendo que a cláusula de limitação também se aplica à obrigação principal. Tá? Há um recente artigo, eu escrevi num livro em homenagem à professora Teresa Ancona, especificamente sobre isso, né, dando alguns outros exemplos que na época da tese eu não imaginava, né, mas há uns 2 ou 3 anos atrás, o professor Arnold Wald escreveu um artigo na Revista de Direito Civil Contemporâneo, editada pelo Otávio Rodrigues Júnior, e sobre cláusula de limitação. E aí ele cita os 4, o professor Junqueira falava, os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Ou seja, as exceções à validade da cláusula de limitação. E o professor Arnold Wald escreve: dolo e culpa grave, lesão à pessoa, etc., etc., ordem pública e violação da obrigação principal. 2 pontos. Não se admite a limitação de responsabilidade quando o dano ou quando o ato compromete a essência da prestação. E aí, isso me causa, assim, um pouco... Eu não concordo com o título, mas eu concordo com a explicação, né? Ou seja, e aí nós entramos na ideia de fundamental breach, né? Mesmo na tradição da common law, quer dizer, admite-se a limitação da responsabilidade desde que não tenha ocorrido uma fundamental breach, desde que a prestação não tenha se tornado completamente inútil para o credor. Tem um caso decidido nos Estados Unidos, que é um caso que eu cito na tese, que é de um vendedor de sementes, que vende semente de cabbage, de repolho, para o dono de uma fazenda. E o que ocorre é que, plantada a semente, nasce erva daninha que não servia para nada, nem para alimentar o gado. E aí, então, o comprador de sementes, o fazendeiro, ingressa com uma ação pleiteando a indenização. O vendedor da semente alega a cláusula de limitação, aceita indenizar desde que há determinado limite. O tribunal, neste caso, veja, diz respeito à obrigação principal. Neste caso, o tribunal entendeu que não caberia limitação, porque havia aqui uma quebra. E é muito interessante, porque se trata de um vegetal, e o tribunal utiliza the breach went to the root of the obligation. Né? Ou seja, se ele tivesse entregue semente de repolho, talvez a limitação pudesse valer. E aí, pegando o segundo caso de CISG, foi a venda de moedas comemorativas, um comerciante chinês compra moedas comemorativas. Talvez o Dia da Revolução, Festival da Lua, do Dragão, enfim, não importa, lá na China. E o comerciante compra de uma empresa estrangeira. E, algum tempo depois, verifica-se que um ideograma estava incorreto, estava impresso incorretamente na moeda. E o comprador decide, então, repudiar o contrato. Né? Repudiar o contrato e pretende a devolução do dinheiro. O vendedor alega a cláusula de limitação de responsabilidade. E o que se verifica ali? Vejam, as 2 hipóteses dizem respeito à obrigação principal. O que se verificou ali? Que o comprador já tinha vendido mais de 2/3 das moedas. E, portanto, o tribunal entendeu que não houve fundamental breach, porque não se retirou a utilidade da prestação. Né? Um conceito muito interessante, próximo lá do Agostinho Alvim, quando fala da resolução dos contratos, ainda execução, que fala de se excluir totalmente, né, a utilidade da prestação. Então, nesse sentido, professor Zanetti, eu entendo o seguinte: a cláusula vale para a obrigação principal, desde que ela não retire toda a utilidade, né, não comprometa a essência do contrato. Nesse sentido, quando o professor Arnold Wald escreveu o artigo, né, me parece que dizer não vale para a obrigação principal, para mim, não posso concordar. Mas, se de fato retira toda a prestação, né, e um exemplo que eu dei nesse artigo da professora Teresa, e aí já vou encerrar, é uma hipótese de uma empreitada, né, de uma empreitada em que o empreiteiro executa 80% da prestação. Né? Imagine que o pagamento se dê por medição.
O dono da obra recebeu 80% da obra, pagou 80% do preço, resta 20%. E há uma cláusula de limitação de responsabilidade, né? Ou seja, diante do inadimplemento, o contratado se obriga a pagar até um limite de 50% do valor do contrato. Né? Para fazer frente ao término da obra, o dono contrata um terceiro, né? E gasta 30 milhões. Ora, ele gastou 30 milhões, gastou, portanto, 10 milhões a mais do que pretendia gastar, né? E tinha um limite de 50%. Por que essa cláusula não vai valer? Que norma de ordem pública existe? E, enfim, professor Zanetti, antecipo que alguns outros autores, pelo menos 3 trabalhos foram publicados depois da minha tese, e todos os autores mais recentes insistem em que também se aplica a obrigação principal. Enfim, eu toquei em 2 temas aqui, prefiro agora passar a palavra ao professor Paulo Mota Pinto e, posteriormente, podemos retomar os outros temas. Muito obrigado. Eu vou dividir as questões em 3 grupos. A primeira tem a ver com a distinção entre dolo e culpa grave, o primeiro grupo. Não há propriamente uma norma em Portugal, no direito português, que equipare, ou melhor, existe apenas a equiparação para efeitos dos contratos de adesão. Mas esse regime é naturalmente mais restritivo e, portanto, não pode dizer-se que o regime geral seja necessariamente um regime de equiparação. Realmente, o regime dos contratos de adesão proíbe cláusulas que excluam ou limitem a responsabilidade em caso de dolo ou culpa grave, aí equipara. Mas será que quando não é um contrato de adesão se equipara também? Em geral, no direito europeu, a equiparação tem raízes romanas, em primeiro lugar. Parece que se deve a uma interpolação, um texto sobre responsabilidade contratual, culpa lata dolo equiparatur. Mas mesmo nas outras ordens jurídicas, mesmo na Alemanha, na França, etc., ela foi feita pela jurisprudência. Por exemplo, o parágrafo 276.2 do BGB apenas refere, ou 3, apenas refere a responsabilidade por dolo. Diz que a responsabilidade por dolo não pode ser excluída. Mas a jurisprudência alargou a culpa grave. Normalmente, invoca-se o fato de a reprovação social e ética da culpa grave ser próxima e também uma consideração utilitarista. Diz até muitas vezes que peço desculpa pela expressão, mas que um estúpido é muitas vezes mais perigoso que um malvado. Ou seja, que alguém que tem culpa grave é mais e, portanto, invoca-se o princípio da boa-fé também, no sentido de não se poder excluir a responsabilidade por culpa grave. E também considerações de ordem prática. Muitas vezes é difícil provar a intenção dolosa. É mais fácil. Ora bem, estes são argumentos a favor. Também há argumentos contra. O principal argumento contra é o de que, por vezes, a qualificação da culpa como grave, ou como normal, ou leve, não é fácil. É mesmo muito difícil. E a discussão acaba por se centrar em saber se a culpa já é grave ou não. E por isso, enfim, estamos a falar não na equiparação pela lei, mas na possibilidade das partes poderem, por razões de segurança, delimitar apenas o dolo. Eu sei que há opiniões em várias ordens jurídicas, também no Brasil, nesse sentido. Aliás, não é por acaso que o legislador apenas falou de dolo. A jurisprudência é que, em certos casos, equiparou. Eu tenho dificuldade em aceitar uma equiparação geral, de plano, digamos assim, e, sobretudo, é difícil qualificar a culpa como grave no caso concreto. E é isto que eu diria. Enfim, não vou agora entrar aqui na densificação do que é a ordem pública internacional, mas não há um preceito que faça essa equiparação, embora ela seja realmente dominante na maior parte dos países. Em segundo lugar, claro que o abuso de direito é importante como cláusula de controle, claramente cláusula de segundo grau, que controla o resultado da aplicação de outras normas. E eu não excluo que, por exemplo, no caso do sandbagging, haja casos de venir a contrafactum próprio, ou até de dolo pretérito, quando o comprador sabia já antes do vendedor facultar e até dar a garantia,
porque tinha feito, porque tinha estado relacionado com a empresa, sabia daquilo, provocou a garantia, foi ele que redigiu, depois silenciou estrategicamente. Enfim, podemos duvidar, serão pressupostos de prova difícil, não é? São pressupostos de prova bastante difícil, mas eu penso que para esses casos extremos, eu defendo uma aplicação bastante parcimoniosa, bastante cautelosa do uso de direito e com pressupostos claros, enfim, pressupostos pelo menos que devam ser sistematizados. O abuso de direito pode desempenhar aqui um papel em caso de comportamento contraditório, em caso de prova de dolo pretérito, de conduta pré-ordenadamente dolosa, digamos assim, para obter aquela exclusão de responsabilidade ou beneficiar do limite daquela exclusão. Portanto, isto é o que eu posso dizer sobre o abuso de direito. Não é muito específico, mas sim, penso que tem um papel. Mas é um papel limitado, apesar de tudo. Depois a questão bastante interessante que a doutora Catarina referiu, aliás, quero dizer as suas palavras, mas quero também dizer-lhe que eu parti do princípio de que o direito português ou o direito brasileiro são a ordem jurídica escolhida pelas partes e aplicável, portanto, ao contrato. Com, portanto, o seu sistema de fundamentos de pretensão, digamos assim, o seu enquadramento do regime do contrato de compra e venda, que é muito amplo, vai desde a compra e venda de um café até à compra e venda de empresas, porque é um contrato que pela sua natureza requer já um sistema bastante flexível, digamos assim. E admito que possa haver um problema de qualificação, que é que as partes quiseram no contrato, quiseram mesmo referir-se à indemnização, isto não é um problema de indemnização, isto é um problema de limitação do objeto do contrato, e como vimos, aliás, também na resposta do professor Vanderlei, há aqui problemas sérios de definição dos critérios para a limitação do objeto do contrato. O que é que se pode excluir? A obrigação principal, se é contraditório, enfim, há aqui um problema. Esses problemas, felizmente, põem-se mais em contratos de adesão e quando está em causa a proteção do consumidor. Os contratos negociados, em princípio, as partes tenderão a estar atentas a essa exclusão de obrigações principais, etc., penso eu. Obrigações típicas. Mas seja como for, admito que possa haver um problema de qualificação. Agora, simplesmente afastar totalmente a aplicação do direito das perturbações de prestação continental, regime da responsabilidade civil, porque os contratos têm inspiração anglo-saxónica, começam com definições, têm um esquema. Isso acho que não. Isso acho que é difícil sustentar isso. Né? A doutrina não tem tanto valor normativo, digamos assim, nem a própria diria isto. Mas admito que haja aqui, enfim, necessidade de adaptações, no caso concreto, que se poderão fazer através da qualificação das cláusulas, enfim, e eventualmente, na medida do possível, da adaptação das regras aplicadas. É isto que eu posso dizer. É um pouco genérico, mas a pergunta também era, de certa forma, genérica. Professor Paulo, apenas algumas observações de comentários feitos pelo senhor. No Brasil, também nós temos, em relação àquela questão que foi mencionada sobre a distinção entre a limitação da responsabilidade do conteúdo da obrigação, essa distinção tem sido verificada no Tribunal Superior de Justiça aqui do Brasil, né, para dizer que é livre, né, pela autonomia da vontade, a definição do escopo, salvo se a exclusão de determinada prestação comprometer a essência do contrato. Isso é particularmente importante também nas relações de consumo, mas isso também poderia eventualmente ser tratado nas relações paritárias, porque há um artigo do Código Civil, 423 ou 424, que diz que são nulas aquelas cláusulas que representem renúncia antecipada de direitos próprios daquele contrato, né? Então, essa distinção, ela também existe no direito brasileiro, né? E aí, se o professor Cristiano não se importar, eu queria, porque eu acabei mencionando, dando uma resposta à professora Catarina e ao professor Zanetti, sem me dar conta das perguntas feitas pelos participantes. Então, se não se importa, apenas na questão da figura próxima, da cláusula penal e da cláusula de limitação.
né, se a cláusula penal ela poderia também se manter, né, não sendo possível buscar a indenização adicional em caso de dolo ou culpa grave. Né? E me parece que a cláusula penal, quando o valor do dano é maior do que a cláusula penal, ela tem um efeito prático, econômico, de limitação do valor da indenização. Né? A cláusula penal tem sido sempre citada, o próprio professor Antônio Pinto Monteiro cita, né, como uma forma até de comparação e justificação da validade da cláusula. A questão é que os autores, eu não me lembro quem foi que fez a pergunta, mas os autores, de maneira geral, né, tendem a dizer que não se admite na hipótese de dolo, mas em relação à cláusula penal não há essa restrição. Então, tal como hoje previsto no Código Civil Brasileiro, a cláusula penal foi fixada como uma pré-fixação da indenização, né, para a hipótese do inadimplemento. Eu estou pensando na cláusula penal compensatória na forma definida pelo Código Civil, aquela que é alternativa ao cumprimento da prestação em caso de inadimplemento absoluto, né? Ou seja, ela substitui o valor da prestação. Neste caso, me parece que seria possível, e ela se mantém mesmo na hipótese de dolo. Né? Tem o famoso, enfim, tem as discussões, alguém que descumpre o contrato voluntariamente. Ora, mas nós definimos que se eu inadimplisse ou se eu pulasse fora do contrato, eu tenho aqui uma cláusula penal que substitui a prestação. Então, no caso da cláusula penal compensatória, de acordo com o Código Civil brasileiro, o meu entendimento de que, sendo a cláusula penal de natureza compensatória, que, portanto, é alternativa ao cumprimento da prestação, ela se manteria, sim, mesmo na hipótese de dolo. Enfim, esta é a minha opinião. Acredito que coincide com a opinião do professor Otávio Rodrigues Júnior, que escreveu a excelente tese sobre cláusula penal e nunca publicou, né, infelizmente, para o empobrecimento aqui do direito brasileiro sobre um tema bastante relevante. Não sei se respondi a pergunta feita pelo participante, mas essa é a minha opinião sobre o direito brasileiro. Obrigada. Posso, já agora queria só acrescentar o seguinte, eu digo isto, foi uma tese, uma posição que é defendida pelo professor Pinto Monteiro, mas quando a cláusula penal não permite a indemnização do dano excedente e, portanto, tem também um efeito limitativo da responsabilidade, a posição dominante no direito português e na doutrina portuguesa é de que se lhe aplicam também os mesmos limites da cláusula limitativa de exclusão. E, portanto, não valerá em caso de dolo e culpa grave. No fundo, eu não sei, não pareceu-me que haverá uma diferença, portanto, de postura, então, na jurisprudência brasileira ou na doutrina, mas trata-se de evitar que, no fundo, a cláusula penal possa ser utilizada como uma forma de limitação da responsabilidade, não de exclusão, mas de limitação. Essa é a posição dominante da doutrina portuguesa. Não sei se há acórdão sobre isso, mas é a posição do professor Pinto Monteiro que eu subscrevo nesse aspecto. Muito obrigado pelo seu esclarecimento, professor Vanderlei. Bem, nós estamos realmente nos últimos minutos, então, infelizmente, não temos como propor novas questões, e então já seguimos aqui para o encerramento do evento. Gostaria de agradecer novamente, em meu nome, do professor Cristiano, da professora Catarina, a imensa generosidade dos professores Paulo Montapinto e Vanderlei Fernandes de nos trazer toda a sua experiência, a sua produção, a sua reflexão sobre esse tema realmente muito interessante, muito importante. E diante desses 4 civilistas, eu hoje fiquei quieta aqui como alguém mais focada na lógica do direito comercial, enfim, mas frisando, né, quão relevante todas as oportunidades que nós temos desse evento, nós frisamos o quão relevante é de fato se debruçar com afinco nos institutos, nos problemas, nas questões do direito civil, para a boa condução das questões do direito empresarial e, em específico, dos contratos de participação, de aquisição de participações societárias
e por aí vai. Então, essa necessidade de ter com acuidade o exame desses conceitos é fundamental, e oxalá todos os que negociam os contratos, que talvez se alinhem mais ao meu tipo de formação, que é do direito comercial, do direito societário, tivessem essa oportunidade de analisar também todos esses aspectos que foram trazidos aqui antes de redigir os contratos. Tudo bem que a gente ia ter menos oportunidade de buscar os problemas, mas enfim, com essas palavras que pontualmente agora, meio-dia, nós encerramos a edição do M&A Arbitration de 2021, torcendo muito para que em 2022 nós possamos realizá-lo presencialmente, também com os nossos colegas portugueses que estarão aqui, possivelmente, com todo prazer. E passo, então, a palavra à doutora Ana Flávia, se tiver alguma outra consideração, reiterando uma vez mais o agradecimento ao CâncerCBC, à equipe de TI, à equipe de eventos, que nos proporciona com tranquilidade realizar. Um abraço a todos. Muito obrigada pelo evento, a todos os palestrantes, os moderadores, obrigada pela ajuda na coordenação desse evento, principalmente a coordenação acadêmica, que foi da doutora Mariana Conte Craveira, da doutora Catarina e do doutor Cristiano Zanetti, e esperamos vê-los no auditório do CâncerCBC ano que vem, possivelmente.